Deus abençoe cada um de vocês. Convido vocês a acompanhar comigo o capítulo 2 de João 10. Amém. Que agora sim Jesus vai falar do pastor, das características do pastor. Ele está falando, pessoal, da parábola do pastor, porque tem pastor bom sim. E vocês vão ver uma das características do pastor, segundo Jesus, segundo escreveu João no seu evangelho, segundo ele ouviu de Jesus, amém? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui nós já temos uma dica que aquele que busca entrar pelas portas, que busca conhecer as ovelhas, este é o pastor. Esse é o pastor. Um pastor que tem a necessidade de se relacionar com suas ovelhas, que busca conhecer suas ovelhas, que atribui a obra não a ele, mas a Deus, que diz que o rebanho que foi confiado a ele é de Deus, não dele. Esse é o pastor. Isso é um pastor. Isso é um pastor, pessoal. Pastor é isso, é esse que se coloca no lugar para poder ajudar suas ovelhas, para poder ter um relacionamento melhor com suas ovelhas, para cuidar das suas ovelhas, que busca a todo momento se relacionar com as suas ovelhas. Isso é uma característica do pastor segundo Jesus. Segundo Jesus, isso é um pastor. É uma coisa maravilhosa, pessoal, porque o nosso Cristo, ele não nos deixou órfãos. Ele sabia que ia ter vários tipos de pastor e ele nos deu detalhes. Esse é o pastor bom que procura ter um bom relacionamento com as suas ovelhas, que busca cuidar, que busca orientar, que busca ensinar a palavra para as suas ovelhas. Esse é o pastor verdadeiro, o pastor santo, o pastor de Deus, o pastor que o Senhor levantou para cuidar, para orientar, para capacitar. Esse é o pastor que Jesus está falando, que é uma das características do pastor. E olha que Jesus diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Esse que entra pela porta, o pastor que entra pela porta é o pastor das ovelhas, porque está entrando pela porta, não está fazendo nada em oculto, busca se apresentar-se diante das ovelhas. Esse é o pastor, um pastor que cuida, que zela, que vê as pessoas, que toma conta das pessoas. Isso é uma característica do pastor. O pastor que ensina, o pastor que orienta, o pastor que busca colocar o bem-estar das ovelhas na frente do bem-estar da sua própria família. Esse é o pastor. Isso é um pastor que renuncia a sua vida para viver para Cristo, para apacentar aquilo que é de Cristo. Isso sim é a característica do pastor. Isso aqui diante de Deus é um pastor. Segundo o próprio Jesus Cristo disse que isso é o pastor. Segundo a visão de Jesus. Por que eu falo, pessoal? Segundo a visão de Jesus. Porque isso só se confirma com a palavra de Deus a partir de Jesus. Pessoal, eu não posso analisar isso aqui que eu li para vocês segundo Moisés, segundo
Josué segundo pessoal, o povo do Velho Testamento, segundo os profetas, segundo Isaías, segundo Malaquias, segundo esse povo aí, pessoal. Eu só posso analisar isso aqui como palavra de Deus a partir de Jesus. Pessoal, esses que eu citei são profetas, são profetas maravilhosos, mas se eu analisar isso aqui segundo a visão deles, isso aqui não é palavra de Deus, mas agora a partir de Jesus é a palavra de Deus. Isso aqui, pessoal, eu tenho que ler conforme o próprio Jesus falou, as características do pastor, e assim isso se confirma em palavra de Deus, porque é o próprio Jesus que está falando. Então eu não posso ter a visão do Antigo Testamento aqui para poder entender o que é um pastor. Eu tenho que entender segundo Jesus ensinou. Guarda essa palavra no teu coração e eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém.